Deputada norte-americana manda recado para Lula e Moraes. É isso mesmo. A deputada norte-americana Maria Elvira Salazar chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de condenado por corrupção e classificou o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal como operador totalitário da justiça brasileira. Em entrevista à Gazeta do Povo, Maria Salazar falou sobre qual deverá ser a postura do presidente reeleito Donald Trump com relação aos regimes autoritários na América Latina, a exemplo de Cuba, Venezuela e Nicarágua. Ela disse: os regimes opressores ao redor do mundo saberão que há um novo xerife na cidade, disse a deputada. Não haverá mais tolerância para seus aparatos repressivos. Eu estou confiante de que a administração Trump tomará as medidas necessárias para mantê-los na linha, completou. Maria afirmou que esses regimes opressores agora terão de lidar também com Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, e Mike Waltz, conselheiro de Segurança Nacional. Ela os chama de amigos declarados da liberdade na América Latina. Maria Elvira relembrou o episódio em que Lula se referiu a Trump como nazista. E também quando o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, acusou Elon Musk, que agora faz parte do governo, de ter tendências nazistas. Sobre o comportamento dos dois chefes de Estado, a deputada afirmou que ambos devem ter muito cuidado antes de seguir o mesmo caminho de outros socialistas, como o ditador Nicolás Maduro da Venezuela ou Daniel Ortega da Nicarágua. Os Estados Unidos, sob o comando de Trump, terão tolerância zero para novas tentativas de repressão, declarou Maria. Questionada sobre sua promessa de retirar o visto norte-americano de Alexandre de Moraes e de outras autoridades brasileiras que estariam limitando a liberdade de expressão, a parlamentar afirmou à Gazeta: Trump cercou-se de pessoas como Elon Musk, que tem plena consciência das violações de liberdade de expressão perpetradas pelo ministro Moraes contra seu próprio povo. Segundo a deputada republicana, o governo dos Estados Unidos não deve mais continuar recompensando governos na América Latina que violam o direito à liberdade de expressão de seus cidadãos. Falando em vistos, os vistos de estudantes universitários simpatizantes do Hamas serão cancelados, diz Casa Branca. É isso mesmo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinará uma ordem executiva para combater o antissemitismo e promete deportar estudantes universitários não cidadãos e outros estrangeiros residentes que participaram de protestos pró-Palestina em campos universitários. Um folheto informativo sobre a ordem diz que Trump irá ordenar o Departamento de Justiça que processe agressivamente ameaças terroristas, incêndios criminosos, vandalismo e violência contra judeus americanos. E aí, pessoal, o que acharam sobre essa decisão de deportar os apoiadores dos terroristas do Hamas? Eu gostei e acho que isso inclusive deveria ser também implementado no Brasil. Ia ter muito esquerdista sendo deportado para irem apoiar o Hamas lá na Palestina. Um senador da América está preocupado com a omissão dos advogados do Brasil. Da sigla OAB, né? Pois é. Quem diria que a gente ia ter um norte-americano preocupado, focado em pensar questões sobre violações de direitos humanos no Brasil. Mas não é o Lourão, não é o Donald Trump que está preocupado, não. É um senador pelo estado americano do Oklahoma. Pois é, ele enviou uma carta para a OAB cobrando da Ordem dos Advogados do Brasil o que está sendo feito para resolver o problema de denúncias e fatos concretos de violações de direitos humanos no país. É mais um capítulo da nossa vergonha internacional a que o Brasil é submetido nessa era Lula, nesses tempos aí esquisitíssimos de domínio total da tirania tupiniquim. Fato concreto: senador Shane David Jett, do estado do Oklahoma, enviou uma carta ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil questionando a atuação da entidade diante de denúncias de violações de direitos humanos fundamentais no país. Dureza. O documento foi direcionado ao presidente da OAB, Beto Simonetti, e também a outros diretores e conselheiros federais. O que escreveu o senador? Tenho acompanhado com preocupação as notícias do Brasil, especialmente o relato de advogados e jornalistas americanos e brasileiros sobre o que vem ocorrendo.
Em nome das liberdades consagradas tanto na Constituição brasileira quanto na tradição democrática americana e em consideração ao papel do Brasil como ator global no cenário político e econômico, peço que esclareça e formalize o posicionamento oficial da Ordem dos Advogados do Brasil e de seus diretores e conselheiros e as medidas efetivas adotadas para combater as ilegalidades amplamente noticiadas na imprensa brasileira e internacional. Foi o que o republicano do Oklahoma publicou na rede social X. Na carta que ele mandou para cá, para a OAB brasileira, o senador ressaltou o papel histórico da advocacia na defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito. Ele mencionou a importância da OAB brasileira no processo de redemocratização do Brasil. O senador americano pelo Oklahoma destacou que a Constituição Federal assegura a inviolabilidade do advogado para exercer a sua profissão. Está lá no artigo 133. E que a Lei 8.906/94 atribui à OAB a missão de defender a ordem jurídica, os direitos humanos e as prerrogativas da advocacia. O senador Jeff, demonstrou sua preocupação com denúncias frequentes na imprensa brasileira e internacional sobre violações de direitos fundamentais, como restrições à liberdade de expressão, censura e perseguições a parlamentares, jornalistas e advogados. O senador também citou relatos encaminhados à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e questiona uma possível omissão da OAB diante dessas acusações. Aliás, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos já vai enviar seus representantes ao Brasil para verificar em loco o que está acontecendo por aqui. Em fevereiro eles chegam. Então essa é mais uma novidade acachapante, negativa para o Brasil. A gente está tendo que ser olhado de fora para dentro para ver o que está acontecendo por aqui. E nós, nossa capacidade de reação, como é que fica? A Ordem dos Advogados do Brasil agora está preocupadíssima, porque uma decisão do Conselho Nacional de Justiça praticamente elimina a importância do advogado. Agora não precisa mais apresentar sustentação oral. Ela pode se tornar dispensável. Se o juiz quiser, vai ter, se não quiser, deixa para lá. O advogado vai poder gravar um vídeo ou um áudio e aí é isso que vai para o julgamento em vez da sustentação oral, que é algo consagrado e sagrado para a plenitude do direito à defesa. Mas o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Roberto Barroso, recebeu uma reclamação da OAB contra isso, mas disse que não vai mudar de posição. Em nome da modernidade, da tecnologia, dos avanços, é melhor usar isso e os advogados fazerem a defesa de maneira diferente, de maneira virtual, né? Então, olha como é que o Brasil está retrocedendo em termos institucionais. E um dado curioso, o Conselho Nacional de Justiça, em tese, pelo menos em tese, não tem a atribuição de tratar de matéria de direito processual. Isso é papel de um outro organismo, o Congresso Nacional. Só que nossos senadores estão muito preocupados. Amanhã, sábado, tem a presidência, a eleição para a presidência do Senado. Eles têm tantas outras coisas para resolver também lá em Brasília. Então, ficar preocupado com esse negócio de democracia, como é que estão os direitos humanos no Brasil, isso é coisa para senador norte-americano. Então, o cara do Oklahoma, o senador do Oklahoma é que teve que fazer a reclamação por aqui. Cadê os senadores dos outros 27 estados brasileiros? Claro, não vamos ser injustos. Alguns da oposição falam firmemente, claramente, como Eduardo Girão e alguns outros, que chamam a atenção para os nossos problemas. Mas o corpo do Senado, cadê o corpo do Senado para resolver a mais grave crise institucional brasileira? Então seria muito importante também que esse senador do Oklahoma mandasse uma outra cartinha idêntica que ele mandou para a OAB, né, para que o Senado brasileiro também faça o papel que o senador americano
está tentando fazer. Que vergonha para nós. Nós temos agora, essa semana, chamou a atenção de todos a questão envolvendo a Canção Nova. Senador, como é que um instituto que leva o nome daquele que para mim é o maior papa da história da Igreja Católica, o Papa João Paulo II, né? Como é que uma instituição que leva este nome pode ser laica ou laicista, né? Ou abrir mão de falar, de tratar de religião? Como é que uma instituição como essa, como a Canção Nova, que tem uma história, pode abrir mão do seu trabalho, né, baseado na religião, na fé católica, porque o Ministério Público quer? É inacreditável essa perseguição também, senador. É preciso entender, e o Ministério Público precisa entender, que o Ministério Público age provocado. O Ministério Público está agindo se autoprovocando. Ele não foi provocado. Bora, se a instituição Canção Nova, que é uma instituição religiosa de pregação do Evangelho, e aliás a Canção Nova faz um trabalho belíssimo, Pitoli, com recuperação de drogados, eu tenho 43 anos que tive drogados da rua. Acho que até primeiro do que a própria Canção Nova, que faz um trabalho maravilhoso. Eles são como é que se diz, meu Deus? São carismáticos, né? A Canção Nova fala com muita gente. E fica um ponto para que nós possamos entender o começo. A perseguição da Canção Nova, e aqui eu entro com a denúncia de abuso de poder, está aqui, vou mostrar para você. A denúncia, me ajuda aqui, Dilma. Me ajuda aqui, pega aqui, vem cá. Segura isso aqui para mim. Abuso de poder, esse aqui, é contra o Ministério Público de São Paulo. E entro também na PGR, trocar aqui, também na PGR, notícia crime por intolerância religiosa e escárnio público à fé cristã. Esse aqui já tem a ver com aquele bloco da Laje lá de Porto Alegre. Mas a Canção Nova é porque a Canção Nova fala com muita gente. A Canção Nova não é de esquerda. A Canção Nova é lutadora militante da vida, do nascituro, contra o aborto, contra a ideologia de gênero, sabe? Contra a libertação dos jovens das drogas. A Canção Nova não prega o uso de drogas. Ela é contra o uso de drogas. Isso tem sido uma guerreira e tem feito o seu papel de pregar o seu evangelho, que na verdade é a missão da igreja. A missão principal da igreja é pregar. Como então que o Ministério Público vai se meter nisso? Porque o Estado é laico, é laicista, e eles vão colocar pessoas para participarem da administração. Como? Porque isso não é uma obra social. Isso é sacerdotal. Isso é sacerdotal. E vão colocar quem lá? Essas pessoas sabem cuidar de drogados? Essas pessoas têm a palavra? Elas conhecem a palavra? Elas são vocacionadas? Elas têm um sacerdócio? Veja que isso é ideológico. E isso é só o começo, porque vai acontecer com todas as outras instituições que têm uma concessão pública de rádio ou de televisão, porque fala com o povo. Um governo que não tem povo feito esse aí, tudo que eles querem é calar quem fala com o povo e que tem a linguagem conservadora e cristã. A Canção Nova é cristã, eles precisam calar. Quem é o adversário do comunismo, pelo amor de Deus, do socialismo? O Lula bate no peito e fala, temos que enfrentar essa pauta velha de família. Tem orgulho de ser chamado de comunista. Ora, que história é essa? Que história é essa? Agora, qual é o papel deles? É nos calar. E aí põe a barba de molho todos aqueles que têm uma concessão, que pregam o evangelho. Você tem Canção Nova, você tem a rádio, a TV Aparecida, né, que é conhecidíssima. Você tem evangélicos com rádio, com televisão, que fala com o povo e prega contra a cultura woke. O problema da Canção Nova é ser contrário à cultura woke. O problema nosso é ser contrário à cultura woke. E a cultura woke simplesmente é uma cultura demoníaca, certo? Para destruir valores, destruir a família. Então, eu vou com a Canção Nova, sou de confissão evangélica, sou parceiro da Canção Nova, porque o que nos une é o princípio, o que nos une são os valores, a vida, a fé, princípios, amor à pátria, amor à criança, amor ao nascituro, a nossa luta contra abuso de criança, contra a pedofilia, mas tudo isso faz parte da cultura woke. E esse governo que vai mal, graças a Deus, está de ladeira abaixo, graças a Deus, né, para o povo abrir os olhos.
Vou te falar uma coisa. A viralização do vídeo do Nicolas, se você me permite, o Brasil tem 40 milhões de pessoas na informalidade. Essas 40 mil pessoas na informalidade, quando souberam que o PIX seria vigiado a partir de R$ 5.000, por que elas estão na informalidade? Porque a informalidade interessa muito mais para uma família do que um salário mínimo. E famílias que querem trabalhar, elas querem produzir, mas não querem viver de pendurado no Bolsa Família, para não ser ninguém a vida inteira. Hoje aqui no meu estado, para você encontrar gente para colher café, e olha aqui, é bem pago, tem pessoas que chegam a tirar R$ 8.000, R$ 6.000, até R$ 10.000 por semana, por saca que colhe, mas ninguém quer, por causa do Bolsa Família. Então veja, mas eles foram cortados. Essas 40 milhões de pessoas na informalidade, quando elas vendem bolo, vendem uma coxinha, quando elas vendem picolé, quando elas têm um cachorro quente, quando elas trabalham na frente de uma faculdade ou nas festas dos municípios, vendendo feijão tropeiro, vendendo qualquer coisa e faturando mais do que isso, eles põem o olho em cima das pessoas. Sabe por quê? Porque o Lula prometeu que ele ia isentar até R$ 5.000 de imposto de renda. Aconteceu? Não aconteceu. Essas pessoas acreditaram. O que é que eles estão fazendo? Criando um imposto de renda para essas pessoas. E criando um segundo imposto de renda para quem já paga imposto de renda. Por quê? Quem faz o PIX vai ser taxado ao chegar a R$ 5.000. E quem recebe o PIX, ao somar R$ 5.000, será taxado também. Então, quer dizer, eu e você pagaremos imposto de renda 2 vezes. E o cara da informalidade, uma. Quando o cara da informalidade que votou no Lula, eu aposto com você que mais de 35 milhões desses 40 milhões eram eleitores do Lula, eles disseram, nós fizemos errado. E aí eles querem questionar os números dos milhares, chegando a 300 milhões, uma coisa inédita no mundo, com o vídeo do Nicolas. Esse é, não, nós não vamos taxar, a gente só vai ficar de olho no PIX, que é para ver os grandes lavadores de dinheiro. Me engana que eu gosto, pelo amor de Deus. Quer dizer que grande lavador de dinheiro vai lavar botando 1.500 num PIX, 2.000, R$ 800, até chegar a milhões. Isso não cabe na cabeça de ninguém. Você pode ser um economista pior do que o Haddad, que você vai entender isso rapidamente. É meramente ideológico. Então, nós estamos vivendo esses momentos, abra o olho, a gente que somos de direita, que falamos com o povo como você, que eles estão começando com a canção nova. E se nós não barrarmos isso, esse ativismo do Ministério Público, muitas vezes são ativistas mesmo, sabe? E muitas vezes são promotores que fizeram 3, 4, 5, 10 concursos, não passaram, passou para o Ministério Público, é concurseiro, e aí vira o cavalo do cão. Sim. Então nós não temos que ter medo. A canção nova, conte comigo. Você conte comigo. Todos aqueles que falam com o povo e que abrem o olho do povo e mostram a verdade para termos um país sadio e sem violência, essas pessoas certamente, se nós não enfrentarmos e estancarmos essa sangria agora, todos vão pagar. Senador, o senhor falou há pouco sobre Porto Alegre, o caso envolvendo aquela cena bizarra que acompanhamos em Porto Alegre, envolvendo a imagem de Jesus Cristo deturpada daquela forma, né? O senhor também se movimentou com relação a isso, senador? Claro, eu estou aqui com a queixa-crime, a notícia-crime por intolerância religiosa e escárnio público à fé cristã, certo? A fé cristã. Bem, eles podem fazer qualquer coisa que está valendo. Lembre-se que o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional do Ministério da Saúde, recomendou ao Ministério da Saúde a recomendação para ir para o Congresso Nacional de que, a partir daquele momento, o candomblé se tornaria um instrumento de recuperação de drogados. Podia colocar, vírgula, evangélicos, vírgula, católicos, vírgula, espíritas. Não colocaram. Aliás, é quem faz esse trabalho de recuperação de drogados. Tem aí a Fazenda da Esperança dos católicos, eu tenho o projeto Vem Viver,
há 43 anos, antes eram gente da rua, sabe? E aí eles vêm e faz isso. Mas, perceba que isso é puramente ideológico. Então esse escárnio a Jesus é sempre. Eles fazem sempre porque nós somos pacíficos, nós não reagimos. Mas a partir de agora, terá uma reação sim. O maior símbolo do cristianismo, o próprio cristianismo em si, Jesus Cristo, sendo vandalizado com uma calcinha roxa, tire Jesus da cruz. Agora você sabe o que é mais interessante? A gente até se espanta, mas a Bíblia não mente, né, Pitoli? A Bíblia não mente. Assim, quando eles dizem, tira Jesus da cruz, você lembra que a Bíblia diz que Jesus foi crucificado entre dois ladrões? E o que estava do lado direito, a Bíblia chama ele de Dimas. Ele tinha nome, Dimas. Mas aquele que dizia com Jesus, desce da cruz, falando igual esse pessoal aí, vamos tirar Jesus da cruz. O ladrão dizia, tira da cruz. Esse a Bíblia chama de ladrão da esquerda. Mas o da direita tinha nome, Dimas. Acho que o problema é que nós nos chamamos Dimas. A canção nova é Dimas. Eu sou Dimas. Você é Dimas. Esse é o nosso problema. É que nós somos Dimas, nós não somos o ladrão da esquerda. Então é o seguinte, nós não vamos nos calar. Me lembro de aquela marcha gay em São Paulo, onde um gay, um homossexual, não sei, um travesti, se colocou na cruz, você se lembra disso? Eu fiz um discurso no Senado, defendendo os meus valores e o escárnio contra o maior símbolo do cristianismo, que é Jesus Cristo. Você sabe o que eu ganhei? Um processo de milhões contra mim. Tanto do movimento como do próprio indivíduo. Perdeu na primeira instância, perdeu na segunda, perdeu na terceira e foram para o STF. Inclusive, foi até a ministra Rosa Weber, né, que mandou arquivar. E um dos juízes lá, ou foi a juíza do Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal de Justiça, que disse o seguinte, você queria provocar? Provocou. Se o seu interesse era chamar atenção, chamou. Se o seu interesse era ofender, ofendeu. Em toda ação corresponde uma reação. Então, todas as vezes, o Ministério Público já se meteu lá em Minas Gerais, porque o pastor Jorge Linhares diz que Deus fez macho e fêmea e Deus nunca falhou. Por causa da frase Deus nunca falhou, ele foi chamado no Ministério Público. Tem pastores presos, tem padres presos. Bom, na Nicarágua nem se fala, nesses países totalitários, nem se fala, na Venezuela nem se fala. Então, esse começo da canção nova, nós precisamos reagir de maneira muito dura, e eu estou entrando no conselho do Ministério Público também, contra o promotor. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.